nós somos vistos pelos homens pela marca que nós temos em nós, porque é através dela que nós somos distinguidos entre verdadeiros ou falsos cristãos. Esse é o estudo de número 986 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Como cristãos, nós somos referências para aqueles que andam em trevas, pois a luz de Cristo Jesus brilha em nós. Será que temos nos comportado como verdadeiros cristãos, como verdadeiros servos de Deus, glorificando a Cristo Jesus? Vamos ao nosso tema: marcas do verdadeiro cristão, conforme o apóstolo Pedro. Nosso texto base está no livro de 1 Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Quando nós falamos marcas do verdadeiro cristão, nós podemos entender como sinal que se coloca sobre algo para distinguir de outros ou servir de referência. Nós servimos de referência neste mundo em trevas. Paulo, ele fala da marca que ele tinha de Jesus. Gálatas capítulo 6, verso 17. Quanto ao restante, ninguém tem autoridade para questionar-me. Olha o que Paulo fala: pois trago em meu próprio corpo as marcas de que pertenço a Jesus. Louvado seja Deus! Paulo tinha no corpo dele marcas, e marcas profundas, marcas externas de que ele realmente pertencia ao Senhor, porque ele dava a vida para servir ao Senhor. Nós devemos ter a marca de Jesus, porque assim como o apóstolo Paulo, nós pertencemos ao Senhor. Aleluias! Romanos capítulo 14, verso 8 diz: se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morramos. Sendo assim, quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Como é bom saber que nós temos um Deus, que nós temos um Senhor, que nós temos um dono, que nós somos propriedades pertencentes ao nosso Senhor. E Paulo ainda nos ensina que quem pertence a Cristo age de forma que o agrada. Gálatas capítulo 5, verso 24. Os que pertencem a Cristo Jesus, olha o que fizeram: crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Crucificaram o que? A carne. O que seria? Paixões e desejos. Crucificar é mortificar, sacrificar. Antes o nosso corpo era usado para agradar a si mesmo, para estar em serviço do Deus deste século, que não é o nosso Deus Senhor, não. Agora, após recebermos o Senhor, somos a habitação do Espírito Santo e vivemos para a glória do nome do Senhor. Com o Espírito Santo habitando em nós, ele nos ajuda a renunciarmos os desejos carnais, as paixões que nos afastam de Cristo, porque somos agora servos do Senhor. Antes éramos escravos do pecado e agora o pecado não nos domina mais. Os nossos desejos, as nossas paixões não nos dominam mais, porque a vida de Cristo deve ser refletida e glorificada em nós. Crucificados estamos com Cristo Jesus, segundo Coríntios capítulo 4, verso 10, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus da mesma forma seja revelada em nosso corpo. Então Paulo está nos ensinando que a vida de Jesus é revelada em nosso corpo, e ele ainda nos ensina como nós agíamos quando éramos escravos do pecado, quando éramos escravizados pelos desejos e pelas paixões da carne. Tito capítulo 3, verso 3 diz: porquanto houve um tempo em que também nós
nós éramos insensatos e desobedientes. Olha só, vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Servíamos a maldade e a inveja, sendo desprezíveis e odiando-nos uns aos outros. Que terrível que nós éramos, não é mesmo? Agíamos com insensatez, andávamos em desobediência, vivíamos na ilusão das paixões e prazeres. Sabe como o dicionário define paixão? Como fascínio, como fogo, afeto e amor violento, mas também define como cegueira, como um sentimento intenso que possui a capacidade de alterar o comportamento, o pensamento e a postura. Por isso que o Senhor nos convida e nos ensina que devemos amar a Ele acima de todas as coisas, acima de tudo e de todos. Mas o Senhor nos ensina que devemos amá-lo. Pedro, ele nos ensina que as paixões carnais guerreiam contra a alma. Olha a guerra dentro do ser humano. 1 Pedro capítulo 2, verso 11 diz: amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros a vos absterdes das paixões da carne que batalham contra a alma. Precisamos aprender a viver em espírito, a andarmos em espírito, a andarmos por fé e não pelas aparências. Pedro está ensinando que nós somos o povo eleito de Deus, nós somos povo de Deus e nós temos deveres para com Ele. 1 Pedro capítulo 2, verso 10, vós sim, que antes não erais sequer povo, agora sois o povo de Deus. Não tinhais recebido a misericórdia, contudo agora a recebestes. Louvado seja Deus, porque antes nós vivíamos na ilusão, como servo do pecado, dominado pelos desejos e paixões. Em compensação, agora recebemos a Cristo como único e suficiente Salvador, passamos a ser habitação do Espírito do Deus Altíssimo e passamos a pertencer a Ele. Somos dele e quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Glória a Deus. Conforme o apóstolo Paulo, o verdadeiro servo do Deus vivo não vive para agradar a si. Ele crucifica a carne, as paixões, os desejos. Sabe por quê? Porque ele é propriedade exclusiva do Senhor, o nosso Deus. Ele tem exclusividade dos seus. 2 Coríntios capítulo 10, verso 7 diz: por ora, observais tão somente a aparência externa dos eventos. Se alguém está convicto de que pertence a Cristo, deveria considerar este fato. Assim como essa pessoa, nós também somos propriedades de Cristo. Eu amo saber, eu amo falar que o meu dono, ele fez de mim propriedade exclusiva dele, ele fez de mim povo dele e ele fez de você também. Vamos ver que Pedro, no capítulo 2 de sua primeira carta, nos mostra características do verdadeiro cristão. Vamos conferir a primeira característica, onde Pedro fala que o verdadeiro servo do Deus Altíssimo não vive para si, ele abandona o pecado. 1 Pedro capítulo 2, verso 1. Portanto, deixando, pois, toda a malícia, todo engano e fingimentos e invejas e toda a maledicência. O verdadeiro servo do Deus Altíssimo, ele não gosta do pecado não, ele rejeita aquilo que desagrada a Deus, ele abandona as práticas velhas, porque ele é uma nova criatura, ele nasceu de novo, ele se despiu daquele velho homem, ele não vive mais para satisfazer-se. 1 Pedro capítulo 4, verso 2 diz: para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para realizar a vontade de Deus. Infelizmente, muitos cristãos hoje querem viver para si, querem viver para satisfazer-se, e eles não têm vontade, em primeiro
lugar de buscar a Deus e de realizar a vontade de Deus. Nós precisamos abandonar as práticas do pecado, e quando nós queremos, nós sabemos que em Cristo somos fortalecidos e somos motivados, porque é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos faz vencedores. A segunda característica do verdadeiro cristão que Pedro fala é aquela pessoa que tem desejo, que se deleita com a palavra do Senhor. Ele quer se alimentar espiritualmente, porque através da verdadeira palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, a palavra não falsificada, que ele cresce e ele aprende a ter prazer e a obedecer. 1 Pedro capítulo 2, verso 2 diz: desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. Para um pouco para pensar. Pedro está nos ensinando que nós devemos desejar o puro leite espiritual, assim como o recém-nascido, porque o recém-nascido ele se alimenta do leite espiritual, e Pedro fala para que possamos crescer por intermédio da palavra para a salvação. Então, o verdadeiro cristão, ele dá credibilidade à palavra de Deus. Ele não se deixa levar por bajulações, ele não se deixa levar por aquilo que não está escrito na Bíblia Sagrada. Ele tem consciência de que ele precisa crescer, que ele precisa desenvolver e que ele precisa dar frutos para a glória de Deus. E a palavra de Deus é o que nos faz crescer para a salvação. O salmista, ele nos dá o exemplo de que ele se deleitava na palavra. Salmo 119, verso 15, verso 16 diz: em teus preceitos quero meditar e ficar atento às tuas veredas. Encontro minhas delícias em teus decretos, não me esqueço de tua palavra. Outra versão diz que era na palavra que o salmista encontrava o seu deleite. Pedro, ele nos ensina que através da palavra nós provamos a bondade de Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 3 diz: se é que já provaste que o Senhor é bom. Ah, mas o Senhor é bom. O Senhor é bom o tempo todo. Deus é bom, porque se nós estamos de pé, é porque Ele tem nos sustentado. A terceira característica do verdadeiro cristão é estar ligado a Cristo, estar em união com Cristo, estar vivendo na dependência de Cristo. E olha, quem assim vive tem prazer na oração. 1 Pedro capítulo 2, verso 4 diz: achegando-vos a ele a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Enquanto aqueles que querem viver para si não buscam a presença de Deus, aqueles que são verdadeiros servos do Deus Altíssimo querem estar próximo, querem estar reunidos, querem ter intimidade, querem estar juntos. Sabe por quê? Porque sabe quem é o seu Senhor, sabe quem é Cristo, sabe que o nosso Senhor foi rejeitado pela humanidade, mas Ele é precioso para Deus, e nós temos esta firmeza, estamos alicerçados em Cristo Jesus, estamos sendo guardados e unidos em Cristo Jesus, porque assim como Ele é precioso para Deus, Ele é o nosso maior e melhor tesouro. A quarta característica do verdadeiro cristão é aquele que sabe quem ele é e qual é a função dele aqui nesta terra. 1 Pedro capítulo 2, verso 5 diz assim:
vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Olha que tremendo! Nós somos semelhantes ao nosso Senhor, somos pedras vivas, ou seja, nós somos firmes, porque Cristo é firme e em Cristo nós somos firmados. Nós não somos firmados no homem, mas somos firmados em Cristo. E ainda a palavra fala como edifício, como casa, através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele habita em nós e nós somos sacerdotes. Como sacerdotes, nós temos proximidade com Deus, nós somos consagrados a Deus, nós somos separados para Deus, e como sacerdotes nós oferecemos sacrifícios a Deus, como louvor, adoração, renúncia, oração, enfim, tudo que agrada verdadeiramente ao Senhor, porque muitos cristãos hoje estão trocando a sua posição em Cristo Jesus por posições materiais que são passageiras, mas em Cristo Jesus a nossa posição é eterna. A quinta característica do verdadeiro cristão, do verdadeiro servo de Deus, é aquele que confia plenamente no Senhor, porque ele não vê pelos olhos carnais, mas ele contempla o final pelos olhos espirituais, pelos olhos da fé. 1 Pedro capítulo 2, verso 6, que diz: porquanto assim está registrado na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita a sua confiança jamais será envergonhado. Então o verdadeiro cristão, ele conhece as Escrituras, porque ele lê, porque ele medita, porque ele se delicia na palavra do Senhor, e assim ele aprende a viver por fé e não pelos acontecimentos e não pelas circunstâncias, porque o verdadeiro cristão, ele anda com seus olhos fixados no Senhor, no nosso Jesus, autor e consumador da nossa fé, a pedra viva, angular e preciosa. E a sexta característica do verdadeiro cristão, sabe qual é? É saber que ele tem um dono. E ele não vive para se satisfazer, mas ele vive para agradar, para alegrar e para servir o seu Senhor. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, que diz: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja Deus. Será que você tem consciência das características, das marcas de um verdadeiro cristão? Porque o verdadeiro cristão, ele não troca a sua posição de servo de Deus para se satisfazer com as coisas aqui desta terra, porque ele tem no Senhor o seu deleite, a sua alegria, a sua maior riqueza. Ele tem desejo de estar com o Senhor, de buscar ao Senhor, de servir ao Senhor, de obedecer à palavra do Senhor. E para ele, obedecer ao Senhor não é sofrido, não é penoso, mas é prazeroso. Eu te pergunto, será que teve algum desses 6 itens que você não está se identificando? Porque é necessário vivermos na terra como verdadeiros cristãos. A nossa identidade de filhos de Deus, precisamos aprender que temos uma marca, e através dessa marca de filho de Deus, de habitação do Espírito Santo, nós somos vistos pelos homens. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo
foi edificante para a tua vida? Faça os seus comentários aqui no canal Jaboque Vamos Orar. Compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.